Fala galera, beleza? Se você está aqui hoje, você quer saber um pouquinho mais sobre a ferramenta Atlantis. Então vem comigo que eu vou te contar como que essa ferramenta funciona e como que você pode implantar ela no seu processo de GitOps aí na sua empresa. Vamos lá? Eu sou o Bruno e você está no canal BRL Tech, seja muito bem-vindo. Então se você está aqui hoje, você quer saber um pouquinho melhor como que o Atlantis funciona. Eu resolvi dividir o conteúdo sobre Atlantis em alguns outros vídeos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que o Atlantis funciona. Posteriormente a gente vai ter um vídeo sobre o deploy e a configuração do Atlantis. E após esse vídeo a gente vai ter um sobre a customização do Atlantis. Então vamos lá. Se você já gostou desse conteúdo, deixa o seu like, você vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos e compartilhe com seus amigos também, se esse conteúdo é interessante para eles. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Atlantis. Então, o Atlantis ele é um projeto open source e eu já deixei o link do seu GitHub aí, vou colocar na descrição do vídeo. Ele é escrito em Go e quando a gente entra na página principal dele, a gente vê Atlantis Terraform Pull Request Automation, que nada mais é do que ele faz. Ele ajuda a gente no nosso processo GitOps. Como? Ele faz a automatização dos comandos do Terraform por meio de comentários do nosso Git host, isso mesmo. E como que o Atlantis funciona? Primeiro de tudo, o Atlantis ele é self-hosted, então a gente consegue deployar o Atlantis basicamente onde a gente quiser, não necessitando colocar o Atlantis em uma plataforma específica ou em algum lugar que eles solicitem. Então a gente consegue colocar ele em qualquer lugar e as credenciais não vão sair dele, são autocontidas. Isso é muito mais seguro e flexível. O Atlantis ele é executado de duas maneiras, de maneira oficial, né? Por um binário, porque ele é escrito em Go, que a gente pode baixar e executar, ou por uma Docker Image, que também é mantida pelo pessoal do Atlantis. Ele pode ser também deployado em VM, Kubernetes, Fargate, EC2, na sua própria máquina, enfim, N lugares, pela essa flexibilidade de ter um binário e também de ter uma Docker Image. Ele funciona escutando os webhooks do Git. Então, hoje a gente consegue suporte para o seguinte Git hosts: o GitHub, o GitLab, o Bitbucket e o Azure DevOps. E mais para frente a gente vai estar utilizando aqui o GitHub. Mas nada impede de a gente realizar a configuração com outro Git host também. É só vocês irem deixando nos comentários aí que a gente vai customizando esse nosso processo. E basicamente o Atlantis ele roda comandos Terraform de maneira remota e comenta o output desse Terraform nos nossos merge requests, nos nossos pull requests. E como que a gente configura o Atlantis? O que a gente precisa? Primeiro a gente precisa de um Git host, né? Depois a gente precisa criar as access credentials para esse Git host para que o Atlantis consiga realizar os comentários dentro do Git. A gente vai fazer o deploy do Atlantis. A gente vai configurar os webhooks do Atlantis para que eles encaminhem os pull requests para o Atlantis e o Atlantis consiga interpretar eles. E a gente vai configurar as credenciais do Atlantis lá no provider para que ele consiga provisionar a infraestrutura lá dentro, porque ele vai precisar de permissão de criação e deleção de recursos para estar trabalhando dentro do nosso cloud provider. Além disso, a gente consegue configurar o Atlantis de diversas maneiras. Lá no site do Atlantis a gente tem uma página com as flags e todas as flags elas podem ser configuradas de três maneiras: com variáveis de ambiente, com configfile.yaml e com as flags na linha de comando, que é utilizando o binário em Go. A gente consegue ver aí na tela, eu deixei um print do site deles, que tem várias e várias flags, então a gente consegue customizar muito o nosso modo de trabalho com o Atlantis, isso que é o bacana dele. Por exemplo, Auto Merge. Quando o Atlantis aplicar todos os arquivos de infraestrutura, ele já vai realizar o merge do nosso pull request, porque ele entendeu que não precisa mais fazer nada naquele pull request. Se tudo já foi aplicado, quer dizer que o pull request já pode ser mergeado, então ele já faz o auto merge depois de aplicar o pull request. E também a gente consegue customizar os workflows do Atlantis. Mas o que é isso? Nem todos os workflows, o Plan, o Apply, eles precisam ser somente Terraform Plan e Terraform Apply. A gente consegue injetar scripts dentro desses workflows para que a gente tenha um workflow customizado. Isso vai depender muito da nossa necessidade e do nosso negócio. E a gente consegue fazer essa customização de duas maneiras. A primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é realizando a customização no server side. Então a gente vai criar um repos.yaml
e ele vai subir junto com o deploy do Atlantis. Então, basicamente, a gente vai criar esse YAML. O ID aqui é correspondente ao nome do projeto que vai vir para nós. A gente está permitindo a criação de workflows customizado e a gente está permitindo a sobrescrita. O workflow que vai ser executado vai ser o workflow default, e aqui embaixo a gente consegue ver as definições dos workflows. Para o default, a gente tem dois comandos, o plan e o apply. O plan ele foi dividido em alguns steps, que são, quando ele receber o Atlantis Plan, ele vai rodar o Terraform init, vai rodar o Terraform Plan e ele vai rodar um echo aqui. Nesse caso, a gente utilizou um echo somente para demonstrar que ele está criando um workflow customizado, mas a gente poderia colocar qualquer coisa aí, como um comando em shell script, como um arquivo Python, qualquer coisa mesmo, até chamar um outro executável da máquina se você tiver ele instalado dentro do seu server do Atlantis. E no apply, basicamente, a gente só vai fazer o Atlantis apply. E essa é a maneira que a gente configura o Atlantis no server side. E aqui é um exemplo da execução desse workflow customizado. Então ele rodou o init, ele rodou o plan e devolveu para mim aqui o plan de um recurso, no caso aqui um bucket S3, mostrou o nome que eu tinha definido lá para ele, e ele depois de tudo rodou o echo aqui embaixo. Bem bacana, né? E a gente também consegue customizar o Atlantis com base nos repositórios de infraestrutura. Então, o nosso repositório de infraestrutura, ele pode ter um arquivo atlantis.yaml, e aí, dentro desse repositório, a gente consegue fazer uma customização para projetos. Então, antes a gente tinha que customizar o Atlantis a nível de server-side. Então, isso era aplicado a todos os repositórios, ou se você quisesse refazer um deploy do Atlantis para que pegasse essa configuração. E se a gente fazer a configuração no client-side, digamos, que é no arquivo de infraestrutura, a gente consegue customizar de maneira mais flexível, talvez. Então, nesse exemplo, a gente tem um mesmo repositório contendo arquivos de infraestrutura para um projeto de produção e para um projeto em staging. Então, o nosso project aqui a definição de como o Atlantis vai entender esse projeto, e a gente tem um dir staging e um dir production. Então, dentro desse repositório, a gente vai ter essas duas pastinhas. Essas duas pastinhas, elas vão representar os nossos ambientes diferentes de infraestrutura. E para cada uma dessas pastas, provavelmente a gente terá parâmetros diferentes, porque o ambiente de staging não é configurado da mesma maneira que o nosso ambiente de produção. E para isso a gente está utilizando variáveis de arquivos com variáveis do Terraform, que são nossos tf-varbs. Então, para cada uma dessas pastinhas do nosso projeto de infraestrutura, a gente criou um workflow. Então, vamos ver os workflows. A gente tem um workflow de staging, que corresponde à pastinha de staging, e a gente vai para o workflow staging. E para a pastinha de production, a gente criou o workflow production. Em cada um deles, a gente tem o init e o plan. O plan a gente está passando alguns argumentos extras, tanto para o staging quanto para o production, que é o var file. Esse var file provavelmente vai estar comitado dentro do nosso arquivo, no nosso repositório também, e no caso de staging a gente vai passar staging.tf-vars, e no caso de production, production.tf-vars, e aí a gente vai conseguir criar a infraestrutura de staging e de production de maneira distinta, mas com o mesmo Atlantis. Então é um Atlantis só deployado para N repositórios, lembrando que essa configuração vai ficar nos arquivos de infraestrutura também, lá no seu Git. E a gente também consegue customizar o workflow do Atlantis para que ele somente aplique as nossas mudanças na infraestrutura a partir de alguns requerimentos. E a gente consegue fazer isso de duas maneiras. Hoje é pelo Mergeable e pelo Approve. Pelo Mergeable, ele vai aplicar somente o nosso pull request se esse pull request não tiver nenhum conflito. Então, o pull request tem que estar pronto para ser mergeado. Então, se você fez o pull request e ele não tem nenhum conflito e você rodar um Atlantis Apply, ele vai aplicar essas alterações na sua infraestrutura. E o Approved, ele requer uma approval de maneira manual no seu pull request. Então você vai subir o seu pull request lá e você vai pedir para o seu colega de equipe ou para o seu amiguinho ir lá e validar. Se ele validar e falar que está tudo certo, ele vai dar o approve. E a partir desse approve, você vai conseguir rodar o seu Atlantis Apply. Eu também deixei um exemplo aqui. Eu configurei o approval num repositório e rodei. Eu dei Atlantis Apply e não tinha approve, então ele falou para mim que eu precisava de um repositório que tivesse aprovação para conseguir rodar. Então, hoje o que eu tinha para falar de Atlantis
com vocês era isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que você vai estar me ajudando bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos sobre Atlantis. Valeu e é nóis!